Eu sempre fui muito fã de histórias de esporte, né? Principalmente de animes e mangás, e hoje eu estou aqui para comentar sobre Nichiao D, que é um mangá sobre carros. Cara, e eu tenho que dizer pra vocês que eu estou amando a leitura, estou curtindo demais e quero compartilhar com vocês um pouco da história do que se trata em Nichiao D, certo? É um mangá que tá há bastante tempo aí na minha lista, que eu coloquei, né? Eu conheci ele, coloquei na lista e enfim, eu comecei e hoje quero passar pra vocês a história de Nichiao D. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E vamos lá, hoje vamos comentar sobre Nichiao D, este mangá de esporte, corridas de carro, né? Na verdade de drift, né? Que é uma espécie de corrida. Eu acho que se vocês já assistiram Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, vocês sabem mais ou menos como funciona essa espécie de corrida. E, bom, nessa história a gente acompanha o Takumi, né? Que é o nosso protagonista. Ele que é um cara meio aéreo, né? Um cara meio avulso a esse negócio de corrida, onde a gente tem um universo onde basicamente tudo é pautado em corridas, né? Em carros e tudo mais, e ele é um cara que não tá nem aí pra isso, né? Embora ele seja um piloto, mas não um piloto como os outros personagens. Bom, antes da gente continuar falando sobre o Takumi, a gente precisa entender um pouco da história, né? A gente precisa entender um pouco do cenário de Nichiao D. Basicamente, a história acontece, pelo menos esse início, né? Onde eu estou lendo as primeiras impressões, tá bom? Então, a história acontece no Monte Aquina, alguma coisa assim desse tipo, e esse monte é muito famoso na região por corridas de drift, né? Então muitas pessoas vão até esse monte, não somente da prefeitura, província que eles falam, não lembro, não somente as pessoas daquela região, mas de outras regiões também vão até o Aquina para poder ter essas disputas de carro, porque tem algumas equipes, algumas organizações lá, tem os Night Kids, os Red Suns, e enfim, que meio que são corredores, e eles fazem parte dessas equipes, então eles agrupam ali, fazem uma espécie de campeonatinho, e eles vão pro Monte Aquina para poder disputar. Bom, então basicamente é isso, mas antes da gente voltar pro Takumi, nosso protagonista, a gente precisa comentar sobre uma lenda, né, que as pessoas comentam lá no Monte Aquina. Parece que existe um corredor de um carro chamado Hachiroku, né, que é um trueno, né, um trueno panda e tudo mais, que é o melhor corredor do Monte Aquina, é o cara que faz as melhores curvas e tudo mais, só que parece ser uma lenda, né, sei lá, ninguém nunca viu esse cara, todo mundo sabe, pelo menos dessa geração, todo mundo sabe, já ouviu falar dele, mas ninguém nunca viu e tudo mais, até que um dia um desses corredores encontra esse Hachiroku e ele perde para ele nessa corrida. Bom, então a partir daí, né, começa a ser difundida essa história de que, pô, um dos melhores caras lá do não sei o que Sans aí perdeu pro Hachiroku, ele realmente existe, não é um fantasma, o que acontece? Então aí a gente corta um pouco a história, a gente percebe que essa história do Hachiroku, né, o melhor das curvas do Monte Aquina, realmente existiu, e esse cara era um vendedor de tofu. Na verdade, ele é um vendedor de tofu agora, e ele se aposentou, e todo mundo acredita, né? Algumas pessoas, na verdade, que conhecem a história, que é da geração desse cara, que ele ainda continua, né? Ele ainda continua fazendo isso, só que a gente tem uma grande surpresa, né? E esse é um plot twist já inicial do mangá, que é simplesmente muito bom. Basicamente, não é ele. Quem é esse cara do Monte Aquina e tudo mais? Na verdade, é o filho dele, né? Que é o Takumi. Então, cara, a gente volta a falar do Takumi aqui, onde era um cara que eu comentei com vocês que nesse universo de carros e drift em corrida, ele era avulso a tudo isso, ele não ligava pra nada disso, ele não queria saber nada disso, tanto que as pessoas perguntavam alguma coisa sobre carro pra ele e ele simplesmente ficava perdido ou dava uma explicação nada a ver com o que as pessoas esperavam. E aí o mangá vem e revela pra gente que, na verdade, o melhor corredor do mangá é o protagonista, né? E, bom, então, as pessoas, claro, o pai dele, no caso, é renomado por conta do que ele fez com o Hachiroku naquela época, mas aí as pessoas descobrem também, né, algumas pessoas ali seletas descobrem que ele está fazendo, né, que começaram a falar sobre o cara do Monte Aquina, o cara do Hachiroku, é revelado que ele está fazendo isso há 5 anos. Bom, mas ele não faz isso por corridas ou nada do tipo, ele faz isso
para ajudar o pai nas entregas de tofu, simplesmente por isso. E ele faz isso geralmente 3, 4 horas da manhã, então as pessoas não conseguem ver ele. Então é por isso que é uma lenda atualmente de ninguém ver esse Hachiroku. Apenas uma pessoa até então, né, tinha visto. Agora várias pessoas já viram, né, eu tô lendo o mangá e tudo mais. Só que no iníciozinho do mangá apenas uma pessoa tinha visto porque acidentalmente, né, estava no momento certo, ali na hora certa, né, passando de madrugada pelo Monte Akina e acabou dando de cara com o Hachiroku do Takumi. Cara, é simplesmente sensacional esse mangá, eu recomendo muito que você leia. O mangá, ele tem uns traços antigos, né, até por ser um mangá da década de 90, eu acho, então você percebe que os traços são não tão belos e tudo mais, mas enfim, né, é uma questão de talvez, não sei se é porque o autor não quis trabalhar tanto nos traços, ou uma questão de simplesmente da época, né? O mangá, por ser antigo, ele tem, consequentemente, aqueles traços de uma obra datada e tudo mais, mas, enfim, ainda assim é legal, só que um ponto interessante, um detalhe que eu tenho que contar pra vocês, é acerca dos detalhes, né? Tanto dos carros, quanto das pistas e de alguns cenários ali, que são muito bem detalhados, são muito bem trabalhados, então teve um certo esmero do autor de trabalhar essas questões. Outro ponto muito legal também que o autor se debruçou nessa obra dele é a questão da descrição dos carros. Ele não somente se atém a falar sobre, é um Civic, sei lá, é um Honda, não sei o que, é um Hachiroku, enfim, ele fala o carro, ele fala o modelo, ele fala o motor, ou os freios não sei o que, freios LSD, freios ABS, FR, R68, cara, é uma enxurrada de informações que ele oferece pra ti, não somente no tocante a essa questão da descrição dos carros, mas também em algumas manobras que são executadas pelos personagens, de, por exemplo, quando o Takumi faz um drift, no final de um volume, tem aquele extra, né, vamos dizer, e ali ele ensina como se faz um drift, né, então, claro, ele avisa pra não fazer em casa, ou sei lá, se você for de menor, uma parada assim do tipo, mas ele meio que dá o passo a passo ali de como você faz um drift. Então, é muito legal essas descrições, esses detalhes aí do mangá, porque mostra que o autor, ele teve esse interesse, né, de, não sei, eu não pesquisei sobre o autor, então eu não sei se ele teve interesse de ir atrás, ou se ele é um cara que gosta muito, então produziu um mangá sobre isso, como por exemplo o Hayao Miyazaki, né, lá o diretor de vários filmes do estúdio Ghibli, enfim, ele é um cara que é apaixonado por aviação, né, eu acho que é ele, então tem algumas histórias, né, tem alguns filmes ali do estúdio que é sobre avião, então eu não sei se talvez seja isso, se parte desse pressuposto, mas enfim, eu achei muito legal tudo isso. Bom, basicamente é isso, cara, a história tá me agradando bastante, eu tô curtindo, então eu recomendo que você leia. Já me falaram que o anime também é muito bom e tem uma trilha sonora absurda. Eu não acho que eu vou assistir o anime, mas eu vou atrás da trilha sonora, eu quero ouvir. Mas bom, basicamente é sobre isso que se trata Initial D. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa, talvez eu quisesse comentar outra coisa, mas eu não lembro, enfim. Mas é basicamente isso que você precisa saber sobre este mangá, então leia porque é muito bom. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou, então eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar. Também deixa o like porque é muito importante e aqui na descrição comenta o que você achou de Initial D, certo? E é isso daí, eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!